Saudações, meus queridos. Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Eliel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecendo aqui já desde o início as pessoas que estão esperando aqui nessa live há algum tempo. Deixa eu dar uma olhadinha quem está aqui na sala. Está o Luxo aqui na sala, a nossa administradora, Andréia Amaral, beijos. É uma live, tá, gente? Então, vou esperando o pessoal ir chegando aqui e daqui a pouquinho já vou entrar no tema já, tá bom? Aqui também, Emiliana Junqueira. Se vocês puderem me colocar de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Evani Dias. Beijo, Evani. Muita paz, muita luz, saudade da Evani. Conier. Eu já vi que tem mais alguém aqui também. Patrícia Bueno. Olha que foto linda. Gente, eu tenho um gatinho preto assim. O Salem. Boa noite, meus queridos. Vivian, Barão, boa noite, muita paz, muita luz. Bom, meus queridos, aguardando algumas pessoas entrarem, né? Ir entrando aos poucos. E, na realidade, o mais interessante foi que o quê? Eu marquei essa live, né, que vocês estão aqui hoje, já tem umas 160 curtidas aqui nessa live. E por que eu decidi fazer essa live? Na verdade, eu já queria fazer essa live há muito, muito tempo. Mas eu sempre esquecia, adiava, vinha outra coisa para fazer. Até que um dia eu peguei e falei assim, eu vou fazer aquela live que eu estava querendo fazer faz tempo já. E programei a live. Só que daí o que aconteceu? O que aconteceu quando eu programei a live? Essa live que vocês estão, caiu um raio perto da minha casa, queimou a minha televisão, queimou os meus 2 modems, não é só um não, 2, queimou os meus 2 modems, ou seja, eu não tinha estabilidade na internet para fazer uma live. Ariel, mas você publicou vídeo durante esse tempo, você colocou vídeos. Só que, meus queridos, para colocar vídeo não requer tanta internet. A gente pode usar até dados móveis para fazer live, sim. Mas sabe o que é mais interessante? E, sinceramente, eu acredito que nada, gente, absolutamente nada é por acaso. Inclusive, esse, digamos assim, esse atraso ou esse prolongamento que eu fiz de estar fazendo essa live, que eu marquei ela para um dia, aí queimou o modem, aí eu marquei ela para outro dia, aí teve um acontecimento aqui em casa, com problema de saúde com uma outra pessoa, eu não pude fazer, e sinceramente, eu, particularmente, Ariel Espíndola, com os meus 38 anos de idade, indo para os 40 anos de idade, 2 anos de canal no YouTube, eu coloquei o título dessa live, na verdade são nomes, não é? Laércio Fonseca, Pedro Pavanelli, Dana no Astral e Mary Costa. Esse é o título da live. E em cima, as fotinhas deles, né, que eu coloquei, fiz uma montagem bem bonitinha dentro do que eu posso fazer também, e coloquei prepare-se para a verdade sobre eles. Sinceramente, como várias outras lives que eu já tinha marcado antes, e já aconteceu de acontecer imprevisto, eu ter que adiar a live, e ninguém nunca veio, tipo, falar, nossa, Ariel, cadê a live? E aquela live que você programou, marcou e não fez? Nossa, por quê? A gente quer ver, tá curioso. Nunca aconteceu isso. Nunca. Nunca, gente. Eu não importava o título que eu colocasse. E eu, na minha inocência, fiquei me perguntando, nossa, mas por que o pessoal está tão curioso? Aí as pessoas começaram a me procurar no Facebook, que eu tinha compartilhado só no Facebook, não tinha compartilhado nos grupos de Facebook. Compartilhei só nos meus 2 Facebooks e aqui no canal. Foi aonde eu entendi
que na realidade, meus queridos, e eu vou dizer para vocês, essa live aqui de hoje, eu inocentemente pensei que eu iria falar mais, e eu vou falar, é claro, né? Sobre todas essas pessoas que eu coloquei aqui, sobre a verdade sobre elas, mas na realidade essa live vai falar muito mais sobre a verdade sobre você. Você que veio assistir essa live, você que está curioso e ficou curioso para assistir essa live, você que fez comentários lá no meu Facebook, que fez comentários lá no... Aqui também, né, que os comentários aqui foram aparecendo e depois de uns dias somem. E eu vou mostrar um desses comentários e vocês vão entender. Aí algumas pessoas também, nós estamos aqui em 6 minutinhos, tá? É uma live, não é um vídeo. Então, se você estiver impaciente, você pode depois pegar o seu dedinho e correr com o seu dedinho para frente, tá bom? Enquanto isso, deixa eu ver quem está entrando aqui. Vou ler apenas um comentário e vocês vão entender como que essa live ela vai falar muito mais de você que veio assistir essa live do que das pessoas que estão aqui. Preparem-se para a verdade sobre você. Preparem-se para a verdade muito mais do que a verdade sobre eles. Preparem-se para a verdade sobre você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse comentário foi de hoje, tá bom? Luxo. Tem um gatinho lindo aqui. Comentário. Vai arranjar treta ou o quê? Ai, ai, ai. Estou tenso para saber sobre esse vídeo falarão. Interessante, não é? Depois até perguntei aqui, Lux, você me conhece há quanto tempo? Porque as pessoas que me conhecem aqui no canal Pleiadianos, que acompanham o meu trabalho já há algum tempo, me conhecem, sabe da minha postura, sabe do meu caráter, sabe da minha índole, sabe dos conteúdos que eu coloco, sabe que eu trago assuntos sérios, que eu falo sobre ufologia, sobre espiritualidade, que eu falo sobre várias coisas e até mesmo quando eu vou tocar em assuntos, digamos assim, delicados, eu sempre toco em assuntos delicados, com amor, com ética, com educação. Então, para minha surpresa, o que começou a acontecer? Deixa eu dar uma olhadinha, mas é alguém aqui, além desse comentário aqui, né? Lá no Facebook, outras pessoas começaram a comentar no Facebook coisas do tipo assim: nossa, Ariel, o que você vai falar sobre o professor Laércio Fonseca? O que você vai falar sobre o Pedro Pavanelli? O que você vai falar sobre a Meire? Porque alguns eu já conheço, eu amo eles, outros eu não conheço. Mas assim, num clima assim de tensão, num clima assim, sabe como foi esse primeiro comentário? Aí é onde eu fui realmente parar e entender. Falei assim, eu entendi. Na realidade, essa live vai falar e fala muito mais a verdade sobre você, que vem assistir ela, do que a verdade sobre mim, ou do que a verdade sobre eles. Não é? Pelo menos para quem já me conhece aqui, né, gente? Mas até algumas pessoas que me conhecem também, foi muito engraçado. Me conhecem assim, né? Eu também não sei o tanto que as pessoas realmente me conhecem mesmo. Então, o título, gente, é muito simples. O título, não a capa, tá bom? Tem o título e tem a capa. Então, mais uma vez, recapitulando. No título, eu simplesmente coloquei Laércio Fonseca, Pedro Pavanelli, Dana no Astral e Meire Costa. E na capa, porque não cabe muita coisa, né? Não dá para encher com muita coisa, coloquei prepare-se para a verdade sobre eles. Mas mal sabia eu que a verdade não era sobre eles. A verdade é sobre vocês que vieram assistir. E vocês vão entender. Mas calma, que eu vou falar sobre eles também. Enquanto isso, eu estou aqui nos 10 minutinhos, a gente está com tempo de folga. Deixa eu dar uma olhadinha, as pessoas que estão chegando. Cristiane Silva, oi Ariel, muito legal. Beijo. Gente, deixa aí para mim de onde vocês são, para me saber.
Eu sou do interior de São Paulo, moro numa cidade chamada Queluz, que faz divisa com Resende. Eu estou mais próximo do Rio de Janeiro, na verdade, do que de São Paulo. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Ao luxo, comentando, sou eu, kkkk. Ai, 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 hein? Olha, que a verdade vai ser mais sobre quem veio assistir a live do que sobre as pessoas aqui em questão, mas eu vou falar sobre a verdade sobre eles. Já vou adiantar para vocês. Muitos vão se decepcionar. Eu imaginava que não, porque não foi essa a intenção. Mas depois que eu fui ver os comentários, as cobranças, quando que vai ter live? Ai, Ariel, estou aflita, estou aflita. Não só o comentário do Luxo, não, teve outro lá no meu Facebook, e aqui também, quando a live estava em público, mas estava programado, né? Eu reprogramei por 2 vezes. Essa é a terceira e a que eu estou fazendo, não é? Então, houve muitos comentários. Teve até uma pessoa que comentou assim, eu não me lembro o nome da pessoa agora, e até porque sumiu aí, né? Por que que você faz vídeos assim, coloca esses temas desse jeito e depois fica atrasando a live? Bom, existe uma aba em todo o canal chamada Comunidade. Comunidade. Qualquer canal do YouTube tem uma aba chamada Comunidade. Então, na aba Comunidade, eu coloquei o porquê que a live tinha sido adiada. Eu coloquei que eu não tinha previsão de quando, porque eu estava esperando os técnicos, né, arrumarem o modem, tudo bonitinho. Não o bastante, eu coloquei também no Stories, daqui mesmo. E também avisei no Facebook. Então, meus queridos, quando acontecer uma coisa semelhante, dá uma olhadinha aqui na comunidade, dá uma olhadinha no history, ou dá uma olhadinha aonde você viu, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha, quem está aqui. Estamos com tempo de sobra. Versos harmônicos, quero saber o que você acha da Dana. Amo o canal dela. Deixa eu dar mais uma olhada. E eu quero saber se vocês conhecem todos eles. Vocês conhecem todos eles? O professor Lércio Fonseca, o Pedro Pavanelli, a Dana no Astral, a Meire J. Costa. Vocês conhecem eles? O que vocês acham deles? Colocam aqui para mim. Quero saber a opinião de vocês também. Sigo todos esses canais há muito tempo. Olha que legal, não sabia. Tem algumas pessoas que não conhecem a Meire, tem outras que não conhecem o professor Lércio Fonseca, sim, embora eu publique até vídeo do professor aqui. Tem vídeos do professor Lércio Fonseca aqui, mas tem gente que não conhece ele. Né? Chegando gente nova no canal, estamos em 85 mil inscritos, mas tem muita gente que não conhece, ok? Tem alguns que conhecem, outros que não. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó, a Luciene Guimarães. Todos não, viu? Tem gente que não conhece nenhum deles. Só para vocês verem. A outra comentou aqui. Não conheço. Conheço só a Meire Costa. A Meire J. Costa, no caso, né? Eu esqueci do J. Aqui a Pílula Vermelha. Pílula Vermelha, eu gostei do Matrix, referência, né? Só não conheço a Meire. Vocês vão conhecer, então. Que eu vou deixar depois o link de todos eles aonde, Ariel? No primeiro comentário. Mas, como eu disse, eu vou falar a verdade sobre eles para vocês, mas, na realidade, mal sabia eu que a verdade não é sobre eles. Na realidade, a verdade é mais sobre você que entrou nesse vídeo, mas a verdade é sobre vocês. Nós vamos entender isso. Nem eu imaginava. Mas a espiritualidade, ela tem modos, assim, bem misteriosos de agir, não é? Deixa eu dar mais uma olhadinha. Marcela, dizendo, conheço o Pava e o professor Lércio Fonseca. Legal. Luara Melissa. O Pedro e a Dana são gaúchos como eu. Conheço eles. Bom, eu sou metade paulista e metade gaúcho também. Que os meus parentes vieram do Mato Grosso do Sul. Por isso o sobrenome Espíndola, que, aliás, no Sul é muito comum. Deixa eu dar uma olhadinha em outro comentário. 3 corações. MG, todos não. Sigo a Meire. Olha que interessante. Vocês veem, gente?
Deixa eu dar mais uma olhada, enquanto as pessoas vão entrando. Acho que tem uma ideia do que você vai falar. Será? Eu achava que também, principalmente as pessoas assim que me seguiam. Mas depois que, por esses eventos, eu tive que adiar a live, avisei o porquê que eu tive que adiar a live, e começou a vir muito comentário, eu falei, nossa, sério mesmo? Que até algumas pessoas que me seguem há muito tempo, elas estão pensando isso, que eu vou falar sobre isso? Interessante, não é? Já vou entrar no assunto já. Conheço sua Meire, olha que legal, gente. É isso que eu acho lindo. Conheço o Pedro, adoro o canal dele, o Pedro Pavanelli. Sigo esses canais todos. Faz tempo que não vejo a Dana e o Laércio. Interessante aqui. A Laura. Olha, gosto de todos. Curiosa para saber a verdade sobre nós. Interessante. Porque, na realidade, gente, mais uma vez aqui finalizando, e agora eu vou entrar mesmo, quando eu fiz esse vídeo, eu já estava para fazer esse vídeo há muito tempo. Primeiro porque muitas pessoas me pediam, Ariel, você conhece o professor Laércio Fonseca? Embora tenha vídeos do professor Laércio Fonseca aqui, tá, gente? Tem vários vídeos do professor Laércio Fonseca aqui no canal. Você conhece o professor Laércio Fonseca? O que você acha dele? Ariel, você conhece a Dana no Astral? Você conhece o canal da Meire J. Costa? Você conhece o canal do Pedro Pavanelli? E coisa e tal. E as pessoas sempre me perguntavam, não só desses aí, mas de outros também, não é? Se eu conhecia, o que eu achava. E eu estava para fazer esse vídeo faz tempo. Aí eu peguei, eu pensei, você quer saber? Eu vou fazer. Marquei o vídeo, coloquei o nome, né, deles, que dava, até tive que abreviar, por isso que o J da Meire acabou que não saindo, que eu tive que abreviar para poder todo mundo enxergar pelo menos os nomes embaixo, e para ficar uma coisa assim legal, e que não é clickbait, tá? Vocês vão entender muito bem, clickbait, clickbait, não sei falar inglês não, gente, isso aí mesmo, clickbait, clickbait. Ou seja, eu gosto lá que a pessoa fala que o vídeo é uma coisa e vai lá no vídeo é outra coisa, não suporto isso. Acho que vocês também não gostam, né? Então, pode ficar relaxado que eu vou falar sobre ele sim, mas mal sabia eu que a verdade é mais sobre quem veio assistir esse vídeo. Bom, meus queridos, estamos aqui então 18 minutinhos. Deixa eu só dar mais uma olhadinha. Conheço o professor Laércio Fonseca e amo você. Linda! Beijo! Tati, todos são seres de luz. Maravilhosa. Luciana, conheço o professor Laércio, muita luz. Aqui também, conheço todos, acompanho o Laércio há muito tempo e sigo a Meire. Muito legal. Deixa eu tomar um golinho de água, então. Que o Ariel usa muito a boca, gente, o chakra laríngeo. Precisando aqui dar uma... molhar um pouquinho aqui, né? Como diz o povo, molhar o bico. Precisando molhar o bico aqui para a gente começar a falar, porque aqui não é clickbait ou clickbait, como é que fala aí, gente? Não sei. Não sei inglês, entendeu? Sei cantar, porque a gente grava, né? A gente grava a música e canta. Agora, falar, por isso. Bom, então vamos começar. Já dei a introdução, já expliquei os motivos do porquê, expliquei o motivo do porquê também, né, de eu ter feito esse vídeo, mas mal sabia eu, como eu disse, a espiritualidade, ela tem formas, assim, muito, muito especiais, assim, de agir. Então, no dia que era para me fazer, os modems queimaram, queimou minha TV, aí marquei para o outro dia, tive um problema sério aqui em casa, não pude, aí eu desmarquei e coloquei na comunidade, em todos os lugares que vocês viram o vídeo, não é? Que eu não tinha previsão para fazer, porque eu estava dependendo do técnico para colocar um modem, não é? Então, meus queridos, acredito que todos nós, inclusive eu, Ariel Espíndola, quando nós começamos a entrar nesse meio de ufologia, espiritualidade, nós sempre começamos por alguém, não é? Sempre começamos por alguém, sempre começamos por um canal, sempre começamos
por alguém e começamos a assistir essa pessoa, nos identificamos, gostamos, depois a gente assiste outra pessoa, aí a gente vê, por um tempo se identifica, depois não se identifica muito, deixa de seguir. Já aconteceu com vocês? Coloquem para mim, já aconteceu com vocês de repente você está seguindo o canal, vocês gostaram do canal, depois vocês perceberam, nossa, a pessoa mudou muito, a pessoa começou o canal legal, começou o canal assim, sabe, super legal, super bom, boas vibes, boas vibrações, depois foi mudando, foi ficando meio estranho e não ressoou mais comigo. Já aconteceu com vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Patrícia falou que já aconteceu. A Jerusa diz que sim, também. A Helena diz que sim. Aqui, ó. O Rodrigo Cândido, sim, sempre foi assim. Deixa eu ver quem mais aqui. A Viga também, e é geral, então. Pensei que era só comigo. Pelo visto, não é só comigo, não, né, gente? Aqui a Neiva também falando que sim. Rapaz, tem mais do que eu imaginava, mais do que eu pensava. Bom, muito bem, meus queridos. Para quem conhece a minha história, não é? Mais uma vez, eu tenho 38 anos de idade, sou médio ostensivo desde criança, passei por várias e várias religiões e doutrinas, comecei na doutrina espírita, kardecista, aos 6 anos de idade já fazia palestra, aos 4 anos de idade eu tive minha primeira abdução física, não foi astral, física. Onde que eu encontro isso, Ariel? Estou vendo o seu vídeo pela primeira vez. Nem sei quem você é, vim só por causa do título. Você pode ir no começo do canal e clicar em vídeos mais antigos ou no título também, comece por aqui. E também tem live minha em vários e vários outros canais também, que eu já contei toda a minha história também. Então, com 4 para 5 anos, eu tive uma abdução e eu voltei dessa abdução diferente, porque médio ostensivo, eu sempre fui, sempre me considerei médio ostensivo. Sempre via espíritos, espíritos daqui da Terra, espíritos de fora da Terra, espíritos elementais, os elementais da natureza. Só que eu nunca tinha tido contato e ainda não tinha despertado ainda a minha consciência cósmica, não é? Foi só depois dessa abdução. Muito bem. Depois que eu tive essa primeira abdução, que foi a primeira abdução que eu tive, que foi aonde que eu me recordei que eu, Ariel Espíndola, sou uma centelha liriana, que já esteve também como pleiadiano e que já esteve em vários outros planetas e tive pouquíssimas encarnações aqui. Ariel, quem fala sobre isso na atualidade? Bom, dentro do Brasil. Inclusive, tem vários vídeos dele aqui. Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, ele disse que a partir da década de 70, não que só na década de 70, antes também, mas a partir da década de 70 estaria nascendo muitos seres vindo da constelação das Pleiades, porque Pleiades não é um planeta, é uma constelação. Por nós vista só 7, mas tem mais, tá? De estrelas. Então, uma constelação. Estaria reencarnando muitos espíritos, segundo Divaldo Pereira Franco. E para quê? Que esses espíritos vindo das Pleiades de Alcione estariam encarnando aqui no planeta Terra? Para auxiliar na transição planetária. Porque os espíritos, no caso, que já estavam aqui ou estão aqui há muito tempo, né, morrem, vão para o plano espiritual, volta para cá de novo, vai para o plano espiritual, volta para cá, mas não sai daqui, raramente sai daqui e vai e retorna para sua origem cósmica. Então, a primeira referência, Divaldo Pereira Franco. Segunda referência, vou falar devagar, tá? Porque é em inglês. Dolores Cannon. Dolores Cannon, ou Dolores Cannon, tá? Dolores Cannon também fala sobre as 3 ondas de voluntários, sobre as 3 ondas de voluntários que estariam vindo para a Terra. Dolores Cannon, ela era uma hipnoterapeuta, faleceu, né, há pouco tempo, e ela começou a estudar sobre esses fenômenos através da hipnose. Aqui nós temos outra referência muito boa também que eu posso falar para vocês, que no Brasil
Gente, peraí, só para não fugir da minha cabeça. Fugiu. Depois volta aqui de novo, mas não tem problema não. Tem várias e várias pessoas, tanto espiritualistas, o próprio Chico Xavier mesmo, no livro Cartas de uma Morta, depois que a mãe dele faleceu, em pouco tempo que a mãe dele faleceu, né? Ele escreveu um livro, Cartas de uma Morta, aonde a mãe dele retrata que ela foi para Vênus, ela entrou em contato com seres de Vênus, com seres de Marte. Então nós temos muitos conteúdos, mas muitos conteúdos mesmo, gente, vários conteúdos na internet, de médiums idôneos, de pessoas idôneas, tá? Falando sobre esse fenômeno. Então, não é um pleiadiano, não é uma semente estelar. São vários, são milhares, milhões, muitos, e muitos também chamados de crianças índices, cristais, diamantes, arco-íris, ok? Então, só para vocês entenderem. Muito bem. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Eu tô para falar o nome de duas hipnoterapeutas também. Só que live ao vivo, gente, fugiu da minha cabeça. Mas tudo bem, deixa eu entrar então diretamente no assunto. Então, muitas pessoas, meus queridos, elas me perguntavam, né, Ariel, principalmente as que estão começando agora, porque tem muita gente que está começando agora, como vocês viram aí. Tem gente que não conhece, tem gente que conhece um canal, mas não conhece o outro, não é? Então, muitas pessoas me perguntaram, Ariel, tem algum canal que você indica? Tem algum canal que você gosta? Ou também, muitas pessoas me perguntaram também sobre a Dana, muitas pessoas também me perguntaram sobre a Meire, muitas pessoas também, mesmo postando vídeo aqui, me perguntaram sobre o professor Lércio Fonseca. Então, vamos começar pelo professor Lércio Fonseca. Eu acho que do professor Lércio Fonseca, meus queridos, para quem realmente me segue e que para quem realmente acompanha aqui o canal, eu acho que já sabe o que eu penso sobre o professor Lércio Fonseca. Eu não vou me estender muito em nenhum deles e já vou falar logo a verdade sobre eles, o porquê da verdade sobre eles e a verdade, na realidade, sobre você. O porquê você foi atraído por esse vídeo. Que, na verdade, o título não tinha nada demais, apenas o nome das pessoas, e nem também o prepare sobre a verdade sobre eles. Mas que verdade? Como que você encarou essa verdade? Por que você encarou essa verdade nesse título? Tem a ver mais com vocês. Eu não sabia disso. O professor Lércio Fonseca, olha, para mim é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que muitos de vocês não sabem, alguns sabem, não é? Que seguem ele. Ele tem faculdade, ele é astrônomo, ele tem muito conhecimento, ele já está nessa de ufologia, ó, há muito, mas há muito tempo mesmo, gente. Há mais tempo até mesmo do que esses outros aí que eu vou citar aqui para vocês, pelo menos em rede aberta. O professor Lércio Fonseca, ele já foi, ó, gente, eu acho que a televisão era preto e branco, o professor Lércio Fonseca tinha cabelo ainda. Lala, te amo, meu lindo. Tinha cabelo ainda, pra você ter noção, tá? O professor Lércio Fonseca tinha cabelo. E ele já estava lá, ó, antes dele ter canal no YouTube, antes até mesmo de ter YouTube. E muitas pessoas já seguiam ele. Muitas pessoas mesmo. E, sinceramente, eu acho o professor Lércio Fonseca maravilhoso. Eu acho o professor Lércio Fonseca um grande mestre. Acredito que muitas coisas que o professor Lércio Fonseca fala, algumas pessoas não entendem. Porque tem uma grande diferença do que a responsabilidade do que nós falamos, ou do que o professor Lércio Fonseca fala, e daquilo que você entende. Vou citar um exemplo bem pequenininho aqui para vocês. Bem pequenininho. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso também. Quando o professor Lércio Fonseca disse: todos os extraterrestres estão mortos. Todos os extraterrestres que estão em contato aqui na Terra estão mortos. Todo mundo que seguiu ele ficou doido. Que absurdo, como se diz um negócio desse. Mas então, se os extraterrestres estão mortos, como é que tem as abduções, você está se contradizendo, não sei o quê, papapá, papapá, todo mundo ficou alvoroçado. Olha para vocês verem a verdade sobre o professor Lércio Fonseca e a verdade sobre vocês, a verdade sobre nós.
O que a pessoa fala, o que nós entendemos. Só que nesse mesmo vídeo, ele disse que os seres extraterrestres que estão em contato conosco são seres multidimensionais, podendo estar, ora, na fisicalidade, nisso daqui, semelhante ao que vocês estão vendo, e ora, podendo não estar na fisicalidade. E que é exatamente por este motivo que tanto as naves deles e eles não podem ser mortos e nem podem ser abatidos, como algumas outras pessoas, com todo o respeito que eu tenho, e ele também tem, acredita, né? Star Trek, Star Wars, um dá um tiro no outro, e por aí vai, não é? Então, é a primeira coisa. Quer dizer que, Ariel, todas as filosofias do professor Laércio Fonseca, tudo que o professor Laércio Fonseca diz, de A a Z, você concorda e assina embaixo? Gente, não. Não, e por que deveria? Mas sim, digamos ali entre de 1 a 10, 8. 8. Por quê? É um grande mestre, mas é um grande mestre que está encarnado, é um grande mestre que tem também o seu eu presente, é um grande mestre que tem a sua visão, o seu modo de passar as coisas. Aliás, conforme ele foi criando maturidade, ou envelhecendo, falei envelhecendo, né? Maturidade, as pessoas podem levar para o outro lado. Porque uma criança de 5 anos pode ter maturidade e uma pessoa de 80 pode ser imatura. Então, vamos falar de idade. Conforme ele foi envelhecendo, ele foi ficando mais solto, mais descontraído, usando uma linguagem mais acessível a todos. Ele poderia falar uma linguagem que ninguém entendesse nada. Entende? Então, é por essa medida que eu meço. Então, para mim, meus queridos, o professor Laércio Fonseca, na minha jornada, no meu caminhar, porque o que aconteceu? Quando eu tive acesso aos meus registros acásticos, quando eu tive a minha abdução, e quando eu comecei a ter contato com seres extraterrestres, eles disseram para mim, Ariel, não leia nenhum livro sobre extraterrestre, não assiste filme, não assiste Star Trek, Star Wars, Jornada nas Estrelas, não lê nada, porque nós queremos que você se lembre do que aconteceu com você, nós queremos que você tenha essas lembranças, que você não seja influenciado por livro, nem por ninguém, nem por nada, para que só assim, depois de uns anos, aí sim você começa a absorver esse conteúdo. Para vocês terem ideia, sabe qual foi a única coisa que eu, Ariel Spielberg, vi sobre extraterrestre? O filme ET. Sabe aquele de Steven Spielberg? Steven Spielberg. Eu até que tossi para falar, não sei falar inglês. Steven Spielberg, aquele filme do ETzinho lá que acende o dedinho. Fora isso, nada. Por quê? Porque o meu primeiro contato físico foi com eles. Primeiro com os pequenininhos, não é? Que muitos de vocês aqui sabem, com os sigmas, com os pequenininhos. Depois dos sigmas foi com os zetas. E depois dos zetas com os lirianos, pleiadianos. Então eu passei praticamente toda a minha vida, uns 35 anos, já tenho 38, indo para 40. 35 anos da minha vida, entre aspas, sendo orientado a não consumir nenhum tipo de conteúdo assim. E também eu não via muita relevância. Porque, primeiro, eu já tinha as minhas lembranças, já tinha as minhas memórias de vidas, já conversava com eles, conversa e tudo mais. Só que chegou um tempo que aí sim, eles falaram para mim, agora você vai começar a procurar conteúdo, vai começar a assistir os filmes, vai começar a enxergar como que as pessoas enxergam os extraterrestres. Como que as pessoas veem, você vai começar a ler os livros, e foi onde eu comecei. Por isso que eu perguntei para vocês, já aconteceu com vocês? Vocês começarem a seguir um canal, ou começarem a seguir uma pessoa no YouTube, ou fora do YouTube também. De repente, no começo, nossa, eu gostei muito da pessoa, tal, não sei o que, depois a pessoa vai mudando, aquilo não vai ressoando mais. É por isso que eu perguntei. Porque, na sinceridade, dentro desse meio, assim, como eu posso dizer, que vocês conhecem, que hoje eu estou começando a conhecer há 3 anos apenas, ok? Eu só tenho 3 aninhos.
todo o meu conhecimento vem do meu registro acástico e vem do contato direto que eu tenho com eles. E foi muito interessante para mim, gente. Então, a primeira pessoa foi o professor Laércio Fonseca, achei ele maravilhoso. Tem vários pontos de vista. E olha, eu não quero saber para quem o professor Laércio Fonseca votou para presidente ou para quem não votou. Não quero saber qual é o partido político dele ou qual não é. Ah, mas eu gosto do professor Laércio Fonseca, mas o partido político dele é X, é Y, ele votou em não sei quem. Não quero saber. Eu não julgo as pessoas por isso, eu não meço as pessoas por isso. Ele tem um pensamento bem firme, bem forte, né? Sobre vegetariano, sobre vegano. Também respeito o posicionamento dele. Tem muitos irmãos vegetarianos, veganos. Respeito totalmente. Nossa, mas ele diz coisas assim muito fortes, Daniel. Respeito. Lembra aquilo que eu disse? Nós procuramos pessoas que nós encontramos ressonância, que mesmo depois de 3 anos, 5 anos acompanhando, a pessoa não muda. Continua na mesma essência, na mesma vibe. É isso que eu estou falando para vocês. É sobre isso o título do vídeo. A verdade sobre eles. Agora, indo para pessoas mais conhecidas, não é? Pedro Pavanelli, gente. Pedro Pavanelli, por incrível que pareça, eu conheci antes do professor Laércio Fonseca. Foi no Facebook. Aliás, eu ainda tenho o Pedro Pavanelli no Facebook ainda. Há 6 anos atrás, eu fazia palestras no Facebook, não era no YouTube. Um dia eu nem sabia quem era o Pedro, nem sabia que o Pedro já tinha canal no YouTube, conheci ele só no Facebook, 6 anos ou 8 anos, mais ou menos, atrás, gente. Aí ele me convidou, né? Olha, eu tenho um canal no YouTube, coisa e tal, você não quer ir lá para falar sobre extraterrestres, coisa e tal, e não sei o quê? E eu não curtia YouTube, gente, não curtia. Eu olhava para o YouTube e falava, nossa, YouTube, eu e YouTube, gente. Aí, com toda a delicadeza, né, eu virei para o Pedro, na época, muitos anos, eu nem sei se ele se lembra disso. Virei para o Pedro e falei, ó, Pedro, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre extraterrestre, você quer usar ele? Daí ele falou assim, não, tudo bem, coisa e tal, foi pelo Messenger, ó, quando eu podia usar Messenger ainda, gente. Nesse tempo eu não tinha tantos seguidores, ainda podia usar Messenger, hoje eu nem que eu queira eu posso usar Messenger. E eu nem entendia que ele estava, na verdade, me convidando para uma live, pra vocês terem noção, porque eu não entendia disso, tá? Não entendi de YouTube, nada. Eu fui muito resistente à tecnologia, fui muito resistente a essas plataformas. Mas eu gostava de todos os conteúdos que ele postava no Facebook, né? Porque o Pedro Pavanelli já posta conteúdos assim no Facebook há muito tempo. Eu gostava muito, muito, e gosto muito do Pedro. Eu vejo que o Pedro, nesses anos todos, ele sempre traz o mesmo tipo de conteúdo. Quando ele vai tocar em assuntos delicados, ele toca em assuntos delicados com carinho, toca em assuntos delicados com amor, ele não faz sensacionalismo, mesmo quando ele vai falar sobre coisas muito fortes, assim, ele nunca faz sensacionalismo. Ele sempre joga tudo ali para o amor, para a luz, para a positividade, para a conscientização. Essa é a verdade que eu vi nele, que eu vi no professor Laércio Fonseca, não é? Agora, uma outra pessoa também, que no caso foi a Dana Nostral, gente, ela eu não conhecia. Na verdade, presta atenção no que eu vou dizer. Quem segue a Dana sabe. Quem segue a Dana sabe. Os primeiros vídeos da Dana foi sobre cabelo. Ela falava sobre cabelo. Aliás, eu acho que é os vídeos mais acessados dela, se não me engano. Tenho certeza. Até hoje. Ela começou falando sobre cabelo. Não é sobre cor de cabelo, coisa e tal. E eu lembro que eu tinha visto esse vídeo de cabelo dela. Eu sou cabeleireiro, não é? Tinha visto esse vídeo, gostava muito, achei muito legal, coisa e tal. Ela falava sobre cabelo. Aí depois esqueci dela. Aí depois muitas pessoas vieram me perguntar, ah, é a Dana, o que você acha da Dana? Dana, eu falei, gente, quem que é a Dana? Aí quando eu fui ver, nesses 3 anos, tá, gente? Aí eu fui ver, falei, cara, olha que menina maravilhosa. Menina com todo respeito. Eu tenho 38 anos. Menina com todo respeito. Olha que menina maravilhosa. Aliás, eu vou deixar o link deles aqui para vocês que não conhecem, de todos eles, tá bom? Cara, um dos vídeos, todos os vídeos da Dana, não assisti todos, óbvio, de ninguém, né? Não tem como. Assisti muitos. Como eu disse, de 1 a 10, 8 desses que eu estou dizendo.
Os vídeos da Dana, maravilhoso. Gente, uma menina que, cronologicamente, ela é nova, mas ela é pé no chão. Ela não viaja na maionese. Ela não faz esse negócio de sensacionalismo também, que eu não curto, que eu não gosto. Tem uma diferença muito grande, não é? As pessoas falam, Ariel, mas nós temos que falar a verdade. O povo merece a verdade. Verdade. Concordo, o povo merece a verdade. O povo não merece o sensacionalismo. E eu já vou entrar aí já. Então, continuando falando sobre a Dana. Quando eu comecei a ver os conteúdos dela, eu falei, caraca, mano, olha, parabéns. E um dos, não que seja o, né? E um dos vídeos dela que eu fiquei assim, mais admirado, mais de boca aberta, foram dois, na verdade. Onde ela fala sobre teorias da conspiração. Amei esse vídeo da Dana Mastral, gente. Ela arrebentou, arrebentou. Se você não assiste, assista. Eu vou deixar o link dela aqui. Procura esse vídeo lá. Um dos vídeos, tem dois. Não que os outros não sejam, mas esses dois me impactaram mesmo. Onde ela fala sobre teorias da conspiração. Ela foi lá e ó, pum. Sabe quando você fala assim, nossa, a pessoa disse exatamente o que eu pensava, exatamente o que eu sinto. Eu vi o vídeo dela, falei, nem preciso mais falar sobre isso. Quando alguém vinha falar, Ariel, o que você acha sobre isso? Sobre aquilo ali, eu estou morrendo de medo de tal coisa que eu vi não sei qual canal, que foi o Arcanjo Miguel que falou, que foi o Astarchero que falou. Porque eles usam, né, gente? Todo mundo usa o nome do Arcanjo Miguel, da Astarchera, dos Pleiadianos, dos Arcturianos, dos Felinos, de Jesus, de todo mundo. Para botar terror, medo, né? Aí o que eu fazia? Assista o canal da Dana, tem um vídeo lá que fala de teorias da conspiração. Vai lá e assiste o vídeo dela. E outro vídeo também maravilhoso da Dana, sobre vacinas. Sobre vacinas. Tem um vídeo especial. Muitas pessoas perguntaram, Ariel, o que você acha sobre a vacina? Toma ou não toma? De quem que eu tomo? A vacina de Y, de X, de W, de... É a mesma coisa também. Vai lá, assiste no canal da Dana. Pois é, ó, fazia tempo já fazer propaganda de coração, porque a gente ama, né, gente? A gente gosta, sabe quando ressoa? Não estou sendo pago, nem estou fazendo merchan, nem nada disso, não. Vocês vão entender e calma. Vocês vão entender. Vão entender mais do que vocês imaginam, tá? E outra pessoa lindíssima, 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 e não menos importante, a Meire J. Costa, gente. Quem conhece a Meire sabe. Gente, a Meire é maravilhosa também. Ela fala sobre as experiências dela, ela fala sobre as projeções astrais que ela teve, que ela faz, ela passa a realidade dela, é uma médium também, é uma contatada maravilhosa. Sabe, uma das coisas que eu acho mais lindo na Meire, para não dizer, você está falando o nome deles, mas nem sequer um vídeo deles você nunca viu. É claro que eu já vi vários vídeos deles, e vocês que me conhecem aqui há mais tempo, vocês sabem que não é qualquer pessoa que eu falo aqui no canal, não que outro seja qualquer pessoa. Vocês vão entender, já estou terminando, já estou chegando lá já. Um dos vídeos que eu vi da Meire, fora vários vídeos que a Meire faz com mestria, e que foi impactante para mim, foi um vídeo antigo dela, aonde ela fez, foi uma live, onde ela estava falando que ela estava tendo um ataque do pânico, síndrome do pânico, sabe? Ela estava chorando, não sei se vocês já viram esse vídeo dela, ela estava chorando, ela estava falando, olha gente, eu sei que eu estou aqui, eu estou evoluindo como vocês, é antigo esse vídeo dela, tá? É antigo, mas foi um dos vídeos mais impactantes para mim, vocês vão entender o porquê. Por isso que eu estou falando a verdade sobre eles, mas espera aí, que a verdade sobre vocês também vai vir, tá? Eu pensava que era só sobre eles, mas na verdade é mais sobre você que vai assistir esse vídeo do que sobre eles. Muito bem. Então ela falava nesse vídeo, que já faz uns anos atrás, que ela estava sofrendo ataque, né, de síndrome do pânico, estava chorando, falando, olha gente, me ajuda, tem dias que eu estou aqui para ajudar vocês, mas hoje eu estou pedindo ajuda. Eu achei lindo, gente. Sabe por que eu achei lindo? Ela mostrando a humanidade dela. E quando eu falo humanidade, não é no sentido de inferioridade, não. Pelo contrário,
mostrando que, olha, eu não sou a bambambam, não. Tem muita gente que se coloca, né? Eu sou bambambam, eu não como, eu não bebo, eu não faço número 1, não faço número 2, nunca fico triste, sou biliardário, nada de ruim acontece, sou o top do top do top. Tem gente que se coloca maior que Jesus até, não com palavras, né? Não diz ali, eu sou maior que Jesus, mas segundo as coisas que como se posiciona perante as pessoas, para que as pessoas não morrem, não adoecem, não desencarna, não faz número 1, não faz número 2, é a impressão que passa. E sabe o que é mais interessante? Que muitos acreditam. Mas relaxa, já vamos chegar lá. Então, maravilhosa, gente. Uma das coisas assim que, olha, que me apaixonei mais ainda pela Meire foi justamente isso. Ela mostrar a humanidade dela, como ela sempre passa muita humanidade, muita empatia, muito carinho, muito amor. Então, de muitas outras pessoas, eu sei que tem muitas outras pessoas que eu trouxe aqui também, algumas poucas, muitas não, poucas na verdade. Teve poucas pessoas que eu trouxe aqui no canal, que eu fui no canal dessas pessoas e que hoje eu não ressoo também, tá? E vocês já vão entender. Que eu não ressoo, no momento ressoava, acontece isso, a pessoa muda, eu posso mudar, tem gente que não muda, tem gente que muda, mas continua na mesma linha. Por isso que eu perguntei para vocês, já aconteceu com vocês? De assistir alguém, estar vendo um canal, de repente falar, opa, peraí, nossa, mas a pessoa está indo para um lado totalmente diferente do que no começo, que ela estava indo e tal, e não sei o quê. Vocês entendem? Então é isso, meus queridos. Agora, agora vem a parte interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Agradecendo, deixa eu agradecer aqui esse superchat para os nossos gatinhos, Eloni, Ventorini, agradecendo aqui, todos vocês também que são membros, que conhecem a nossa associação SOS Felinos, agradecendo também se passou algum super stick, algum superchat aqui, tá? Eu peço perdão para vocês, mas eu já vou conversar com vocês, e, aliás, agora eu vou conversar com vocês. Então, para mim, sinceramente, gente, era um vídeo muito simples, muito bobo, digamos assim. Para mim, era um vídeo muito bobo, que eu ia fazer, bobo no sentido assim, sabe? Eu coloquei Laércio Fonseca, Pedro Pavanelli, Dana no Astral, Meire Costa. E na capa, prepare-se para a verdade sobre eles. Agora, eu pergunto, como que você interpretou isso? Não é clickbait. Não é propaganda enganosa. O porquê e como que você está ressoando, como que você está pensando, seja que você que já me conhece há um tempo, ou não me conhece, ou quando você vê um título como esse, tá? Como esse que eu coloquei. Apenas coloquei o nome e prepare-se para a verdade sobre eles. Por quê? Por que não poderia ser o que, pelo menos para mim, na minha ingenuidade, foi uma recomendação, compartilhar coisas boas. Por quê? Que pouquíssimas pessoas falaram, Ariel, mas já sei o que você vai falar, porque eu já te conheço, já te sigo. Olha, nem te conheço muitos anos, mas pelo pouco que eu te conheço, conheço você, conheço o seu caráter, conheço o seu jeito de ser, eu sei que você vai trazer alguma coisa muito interessante. Mas, gente, a quantidade de pessoas, por isso que eu falei, eu não imaginava, não mesmo. Por isso que a espiritualidade tem modos assim misteriosos de agir. Eu não imaginava por que esse vídeo foi adiando tanto, e por que algumas pessoas, principalmente essas, entende? Que falavam, ai meu Deus, você vai falar do professor Laércio Fonseca, do fulano e de Beltrano. Cicrano eu não conheço, mas se você falar de tal pessoa, ou então, você vai falar mal de não sei o quê, ai. Vocês percebem? Eu não tinha percebido. A verdade é mais sobre essas pessoas do que essas pessoas lindas, maravilhosas que eu citei. E mais do que sobre mim. Ariel, sabe por que eu pensei isso? Vocês, né, pode estar dizendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sabe por que eu pensei isso? Porque eu vejo em outros canais, pode ser.
Porque eu vejo outros canais que sempre quando um youtuber vai falar de outro youtuber, na maioria das vezes é para falar mal, é para criticar. Acontece também? Coloque aí nos comentários. Acontece? Acontece. Sim. Não tanto dentro do meio da ufologia espiritualista. Da ufologia espiritualista, as coisas mais camufladas, né? Acontece, mas é mais camuflado. Por exemplo, vocês não saberem. Sim, o Ariel já apanhou muito aqui nesses 2 anos, ó. E apanhou de canal gigante. Mas, como disse a doutora Mônica de Medeiros, beijo para a Mônica, conheço ela, me conhece. Se nós temos um posicionamento sobre um outro youtuber, uma outra pessoa de um outro canal, eu, Ariel Espíndola, e a Mônica também, eu não acho ético, tá? Eu não acho ético, eu acho covarde falar de uma pessoa, de um canal falar mal ou criticar uma pessoa de um canal sem que a pessoa esteja presente. Isso é falta de caráter, isso é falta de ética, principalmente dentro da espiritualidade. Aí eu pergunto para vocês, a verdade sobre alguns, não todos vocês, mas a verdade sobre alguns de vocês. O porquê que de repente você acha que sempre que um youtuber colocar como eu coloquei, estou dizendo outros títulos que eu não posso me dizer sobre o título que outras pessoas colocam, mas eu simplesmente coloquei o nome das pessoas embaixo e simplesmente coloquei o título, prepare-se para a verdade sobre eles. Por que que a maioria das pessoas não esperou uma coisa boa? Por que que boa parte esperou uma coisa ruim? Eu pergunto para vocês. Então, vocês percebem? Gratidão aqui a Isabel por esse superchat que é para os nossos gatinhos. Muita paz, muita luz. Então, meus queridos, nós temos que fazer uma autoavaliação. Temos que fazer uma autoavaliação do que nós estamos consumindo, como nós estamos vibrando, como o conteúdo, seja de quem for que a gente está consumindo, está nos afetando. Vocês percebem? E eu, sinceramente, imaginei que esse vídeo seria um vídeo de, no máximo, uns 10 minutinhos, que eu ia falar o que eu falei aqui, em muito menos tempo, indicando, falando o que eles são. Pessoas lindas, maravilhosas, como vocês disseram aqui, que conhecem, pessoas da luz, pessoas do amor. Na minha visão, é a minha verdade sobre eles, é a verdade de vocês sobre eles. O título está errado? O Ariel falou aqui alguma coisa que não está batendo o título com a capa? Pergunto para vocês aqui. Pode responder. E aqui a Tati. Eu esperava que era coisa boa, porque sei que eles são seres de luz e você também. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Sou muito grata a todos eles. Escola da Verdade. Professor Hélio Couto, gosto muito também. Muito, muito recomendo. Aliás, gente, professor Hélio Couto, assim como o professor Lécio Fonseca, é para quem já está indo para o mestrado e doutorado, né? Que a palestra deles é de 2 horas, 4 horas, 6 horas para frente. Amo, gente, amo. Eu colocava para assistir, era 2, 3, 4, 5 horas, fazendo as coisas, trabalhando, escutando palestra deles. Realmente, professor Lécio Fonseca, Hélio Couto, a doutora Mônica de Medeiros também, são realmente pessoas que você tem que sentar e estudar, preparar, porque é conteúdo grosso, é coisa boa, é estudo. Porque, gente, tem vídeos curtinhos que dá pra gente falar coisa pequena? Tem vídeos curtinhos que dá pra gente falar coisa pequena. Mas nem tudo dá pra gente falar em 10 minutos, em 5 minutos. Você já pensou? Você quer se formar em cabeleireiro. Aí você vira para mim, eu sou cabeleireiro, né? Aí você vira para mim, Ariel, você pode explicar para mim qual que é o processo de alisamento em escrito? Gente, eu vou ter que escrever um livro, um PDF, só para me explicar para você como que é o processo de alisamento. E dependendo ainda, que tem vários. Então, vocês entendem? É isso, meus queridos. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Daniele, também adoro. A Mônica de Medeiros e a Margarete Ávila, né, gente? Maravilhosa. Margarete.
Também amo Hélio Couto, aqui André Amaral, Laércio Fonseca, Mônica de Medeiros. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui a Neiva Almeida. Eu não dei atenção à capa. Pensei que seria uma live com a presença dessa galera. Quem sabe, não é? Vai de vocês. Amar eu já amo. Minha posição aqui eu já coloquei. Seria maravilhoso, não seria? Aliás, muitas pessoas pediram, gente. Muitos pediram em pedem. Mas tem agenda lotada, olha, tem um monte de coisa, não é? Mas vamos cocriando que, né, na hora certa, no momento certo, e quando for para ser, tenho certeza. Agora, uma coisa eu tenho certeza absoluta, né? Em termos de amor, em termos de pensamento, em termos de conteúdo, em termos de posicionamento, estou colocando ali uma média de 0 a 10, 8, é a mesma coisa que ressoa. Vocês estão entendendo? Por isso que eu estou falando, o quanto que também eles contribuíram muito para mim aqui, a Isabel, aqui dizendo, tinha certeza que com a sua ética seria para comentar sobre a seriedade dos canais. Admiro e respeito todos vocês. Já tinha escutado você falando bem sobre o professor Laércio Fonseca e a doutora Mônica. O professor Laércio, o Lalá, gente, eu ainda não conheço ele assim, de conversar. A Mônica, eu conheço ela há muito tempo, antes até mesmo dela vir aqui para o YouTube, dela explodir, né, no YouTube, principalmente depois da Cheliana, não é? O Pedro também. Para vocês terem noção, o Gabriel Raio Lunar, quando ele também nem aqui no YouTube ele tinha, quando ele fazia o trabalho dele no Facebook, eu conversava no Messenger com ele. Hoje já não dá mais, né? Já tem ele, tem equipe, é muita gente, mas ó, se eu tivesse começado no YouTube lá atrás, junto com essa galera, nossa. Mas, sinceramente, eu acredito que tudo tem a sua hora certa e seu momento certo. Mesmo porque também, gente, nunca foi minha intenção ser youtuber. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe, Ariel, por que você veio para o YouTube? Eu tinha 2 Facebook, onde tinha essa boa parte dessa galera, a Mônica, o Gabriel Railunar, que conversava, o Pedro Pavanelli, a Dana não, a Dana também nunca conversei com ela. E hackearam esses 2 faces meus. Não é esses 2 que eu fiz agora, era outros. Eu tinha milhares de seguidores. Milhares de seguidores. Falava sobre ufologia e espiritualidade, mas só no Facebook. Só no Facebook. Eu não queria vir para o YouTube de jeito nenhum. Tinha as minhas ressalvas com o YouTube. Quem conhece o YouTube, quem é do meio, sabe exatamente o que eu estou falando. O YouTube não é diferente do meio artístico, da Globo, SBT, Bandeirante, Record. Não é diferente, nem o meio espiritualista. Tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que na frente da câmera elas são o que são, por trás da câmera elas são o que são. Também tem outras pessoas que é exatamente como uma rede aberta. Aqui é uma coisa, por detrás da câmera é outra. E aí nós vamos aprendendo. Vocês que estão do lado daí, vocês mesmos já responderam, né? Que muitas pessoas vocês conheceram, canais, sintonizaram, depois vocês já não sintonizaram mais. Imagina eu, gente. Imagina eu que estou, digamos assim, um pouquinho mais dentro, que conheço um pouquinho mais a fundo. Mas, sinceramente, gente, como os grandes mestres dizem, não é? Como Chico Xavier mesmo disse, a única coisa que realmente merece a nossa atenção, ou a única coisa que merece revanche é o amor. Fora do amor, nada merece revanche. Eu lembro quando eu ainda tinha uns 3 mil inscritos aqui no canal, acabei me desviando do assunto. Não ia criar o canal, aí esses 2 Facebook foram hackeados, só que eu tinha salvo uns 5 vídeos meus. Tinha salvo. Uns 5 vídeos que eu tinha feito no YouTube. As pessoas, Ariel, todo mundo me procurando, cadê você? Você sumiu. Aí expliquei que meus 2 Facebook foi hackeado, perdi todos os vídeos que eu tinha feito nesses 6 anos, falava sobre ufologia, espiritualidade, coisa e tal. Aí as pessoas falaram, Ariel, coloca no YouTube, porque eu não tenho Facebook, ou meu namorado não deixa, ou minha mãe não deixa, ou a gente não gosta, o pessoal mais novo não gosta de Facebook, né? O jovem diz que o Facebook é coisa para velho.
Não sou eu que estou dizendo, os jovens que dizem, não é? Os milênios de 2000 para frente, Facebook coisa de velho. Até Instagram já está virando coisa de velho. Tem outras plataformas aí, né, agora. Eu, como sempre, sempre atrasado. Enfim, então, como foi hackeado, pediram para mim. Eu falei, gente, eu só tenho uns 3. Eu tinha uns 5 vídeos. Peguei esses 5 vídeos, gravado com celular K10, com foninho de ouvido, na minha cozinha. Gente, e coloquei aqui no YouTube, esqueci por 6 meses. Coloquei e deixei lá. Esqueci. Depois de 6 meses é que eu fui voltar. Quando eu voltei, estava assim, ó. Na época, em 6 meses, foi para 3 mil inscritos. Cada um dos vídeos tinha 100 mil, 200 mil visualizações. Aí as pessoas começaram a me pedir, coloca mais vídeo, coloca mais vídeo, coloca mais vídeo. O que o Ariel fez? Fazia vídeo no Facebook, celularzinho K10, quase 2 anos fazendo assim, viu, gente? Celularzinho K10 fazendo no Facebook, baixava o programinha mais ordinário que vocês imaginaram. Que, sinceramente, não tem condições. Vocês vão entender como que eu cheguei aqui, ó, ao cenário, às iluminações, as coisas aqui. E colocava, gente. E o canal foi crescendo, 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 crescendo. O canal fez isso aqui, ó, pum, explodiu em 1 ano e pouco. Organicamente. O que é organicamente, Ariel? Tem pessoas que criam canais no YouTube e pagam para a gente fazer, paga para pessoas fazerem, né? Capa de vídeo, edição, paga produção, paga equipe, paga para impulsionar o canal, não é? Paga para impulsionar o canal. Gente, o meu canal totalmente orgânico. Aliás, nem podia dizer que não é orgânico, né? Porque quem for assistir os meus vídeos vão ver como o meu canal é orgânico. Então, não foi através de propaganda, não foi através de vem aqui no meu canal, eu vou no seu canal e a gente troca inscrito. Não, gente, comigo não tem isso. Não. Quando alguém faz um convite para mim, você vem aqui no meu canal, ou vice-versa, eu vou lá no canal da pessoa, faço o stalkeamento. Faço, gente, confesso, faço. Faço o stalkeamento, porque gato escaldado tem medo até de água fria. Eu já passei por cada uma, que pelas deusas, né? Faço stalkeamento lá nos vídeos, pergunto, aí eu vou lá no canal da pessoa, trago a pessoa aqui, e mesmo assim já aconteceu. De às vezes a pessoa mudar totalmente o foco. Mas agora, para finalizar, vou falar uma coisa muito importante para vocês, como eu mesmo disse. Eu pensei, muita ingenuidade minha, sinceramente, 38 anos, Ariel, indo para 40, ainda é ingênuo ainda, enfim, né? Com toda a ingenuidade minha, eu ia fazer um videozinho, embora fosse live, tinha uns 10, 20 minutos, eu ia falar deles, como eu falei aqui, puf, acabou. Depois que aconteceu tudo isso, não deu para fazer toda vez que eu marcava, gente, inclusive hoje, para vocês terem noção. Hoje eu trabalhei tanto, aconteceu tanta coisa, que eu falei, gente, eu não posso adiar mais um dia. Se eu adiar mais um dia, o pessoal vai ter uma síncope. Não todos, mas tem gente que já estava tendo um ciricutico. Lembra do piripaque do Chaves? Tinha gente que já estava tendo piripaque do Chaves já, né? Vou cansado mesmo, vou do jeito que eu estou mesmo, já faz o vídeo e aproveito para falar sobre isso. Tudo, meus amados, absolutamente tudo que nós consumimos. Sananda Jesus disse isso, Buda disse isso, para nós tomarmos cuidado, para nós termos discernimento com o que entra através dos nossos olhos. Os nossos olhos é a janela para a alma. Vocês estão tão preocupados, tem gente que está tão preocupado com chip, com implante, com chip na vacina, com chip no iogurte, com chip não sei na onde, com chip não sei aqui das quantas, com chip de mago negro, com chip de não sei o quê. E se esquece que nem precisa de chip. Você assiste um conteúdo que te bota pavor, que te bota pânico, que não te orienta, que mistura todas as coisas, faz uma misturada, uma lambança só, bota uma coisa boa, aí bota outra coisa ruim, aí bota uma coisa boa, depois bota uma coisa sensacionalista. Sabe aquele coquetel? Vocês sabem o que eu estou falando, vocês sabem, vocês são inteligentes. Sabe aquele canal que faz o coquetel? Cresce, né?
O canal, algum deles, não é? Esse fica enorme. Nossa, alguns 300 mil inscritos, outros até com 500 mil inscritos. Aí a gente fica pensando, fala que caraca. Até eu já pensei nisso também, eu vou trazer essa reflexão para vocês finalizando. Falei, nossa, mas por que será que tem tanta gente que assiste esses canais assim? Que fala sobre ufologia, espiritualidade, mas coloca títulos absurdos, fala sobre coisa absurda, fala que Miguel Arcanjo apoia político X, que Sananda Jesus mandou mensagem que apoia político Y, que Arcanjo Miguel falou que só através de tal canal e tal canalizador, só que ele fala, não fala mais através de ninguém, e um monte de coisa que você fala, pelo amor das deusas, para o bonde que eu quero descer. Só que aí eu entendi. As pessoas que absorvem esse tipo de conteúdo, que veem esse tipo de conteúdo, não são pessoas que realmente estão ali buscando a expansão da consciência mesmo, buscando o seu despertar, buscando a sua autoiluminação. É um pouco de cada coisa. Não que não tenha, também tem. E aí é onde fica uma dica, apenas uma dica, né? É onde fica apenas uma dica. Muitas das vezes, principalmente esses canais assim, e eu vou falar para vocês o papel deles, fique tranquilo, eles têm um papel. Todos trabalham para a luz. Agora o Ariel pirou mesmo, gente. Agora o Ariel ficou louco. Todos esses canais trabalham para a luz. Eu trabalho para a luz. Esses que eu disse aqui trabalham para a luz, e até mesmo esses canais que postam vídeos absurdos dentro da ufologia e espiritualidade, vídeos sobre não sei o que, apoio no presidente, vacina, teoria de cooperação, é clone, é meteoro vai destruir o planeta, é gente se dizendo a reencarnação do próprio Cristo, do próprio Maria Madalena, encarnação fractal de Estação, e um monte de coisa. Até eles trabalham para a luz. E sabe como? Todos nós, queridos. Quine falou sobre isso. Na realidade, todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós que estamos encarnados, todos nós trabalhamos para a luz. Ninguém, presta atenção no que eu estou dizendo, ninguém trabalha para a sombra. Como assim, Ariel? E as pessoas que fazem coisas horríveis, seja dentro da ufologia científica ou fora, posta coisas absurdas, abissais. Sabe o que é isso? É uma referência, é uma escolha. Nós temos escolha. Eu tenho escolha. Você tem escolha. A pessoa ou canal que posta determinado tipo de conteúdo, olha o sucesso que faz. Alguns deles, não todos, mas olha o sucesso que faz. Faz sucesso. Traz uma audiência, assim, gente enorme, gigante. Pelo menos audiência em número de inscritos e algumas das vezes até mesmo de visualização. Mas, quem são essas pessoas que estão lá? E o que elas estão buscando? E por que esses canais também só trabalham para a luz? Porque eles são aspectos de nós. Todos os seres humanos encarnados, todos, seja de canal ou de fora de canal, todos os seres humanos encarnados trabalham para a luz. Aceita isso. Aceita que dói menos. Pode se denominar reptiliano, draconiano, não sei o quê. Pode ser pessoa que for. Todos nós trabalhamos para a luz. Todos nós somos luz. Como assim, Ariel? Você viajou. Nossa, agora, olha, nem vou assistir o Ariel mais, gente. Perdi a vontade de assistir o Ariel. O Ariel tá viajando na maionese. Acho que o Ariel é muito vibes demais. Acho que o Ariel acha que ele está no mundo da Alice, no País das Maravilhas. Não. Não, meus queridos. Sabe por que não? Quando nós entendemos aquela coisa que Sananda Jesus, que o homem de Nazaré, que Buda, que Gandhi, que Chico Xavier, que todos eles disseram, vós sois deuses, vós sois luz, vós sois Budas, vós sois iluminados. E por último, e não menos importante, que eu provo que todos encarnados trabalham para a luz. Todos. Está na prisão, cometeu crime de outro, não importa o que seja, todos trabalham
para luz. Todos são luz. Sabe por quê? Porque todos esses avatares, eles disseram, vocês são um. Quando eles dizem vocês são, Jesus diz vocês são com quem? Eu sou um só com quem é evangélico, eu sou um só com quem é de esquerda política, com quem é de direita política, eu sou um só com quem é católico, eu sou um só com quem é vegano, eu sou um só com quem é carnívoro, eu sou... Não! Que parte vocês não entenderam quando o Jesus disse todos. T-O-D-O-S. Todos. Todos. Mas e os gays? Mas e os corruptos? Mas e os assassinos? Mas e os não sei o quê? Todos. Ou por acaso teve exceção? Se teve, manda aqui para mim. Manda aqui para mim, então. Manda aqui. Eles não fizeram exceção. Sabe por quê? Eu já disse isso em outros vídeos também. Que, aliás, não sou eu que disse, gente. Foram os grandes mestres. Nós somos espelhos e reflexos e fractais uns dos outros. E aqui no planeta que nós chamamos de Terra, que é chamado de Gaia pelos gregos, é chamado de Chan por alguns irmãos estelares, nós ainda precisamos estar dividido e fragmentado nessa dualidade, aonde um está agindo de uma maneira, outro está agindo de outra, mas todos nós somos espelhos e reflexos uns dos outros. Todos nós partimos da mesma fonte criadora. Todos nós viemos da mesma fonte criadora. Vós sois Buda. O que significa Buda? Iluminado. Todos. Vós sois deuses e filhos de Deus. Quem que é? Todos. Então, meus queridos, Quaion também disse isso. Sou apaixonado por Quaion. E Vicaron também e todos, não é? Quaion também disse isso. Todos os seres, na verdade, trabalham para a luz. Todos os seres estão caminhando para a luz. Não importa a qual velocidade, eu acho que está. Eu acho que aquela pessoa está muito atrasada. Há um grupo de almas que depois que sair daqui vai para outro lugar. Mas não importa. Fora da terceira dimensão não existe tempo e espaço. Então, todos estamos destinados a apenas uma coisa. A luz. Porque é o que nós somos. Pleiadianos, arcturianos, felinos, andromedanos, honestos, não honestos, políticos, corruptos, não corruptos, sensacionalistas, não sensacionalistas, porque nós já fomos de tudo. Eu já fui de tudo, você já foi de tudo, e nós somos de tudo. Não existe nada fora do tudo, meus queridos. Não existe nada fora do tudo. Todos os seres disseram isso. Então, essa é a verdade sobre esses seres maravilhosos que eu trouxe aqui. Para quem não conhece, eu vou deixar o link de cada um deles. Aonde, Ariel? Primeiro comentário, tá bom? Vou deixar o link deles no primeiro comentário, tá? E fica com essa reflexão. Fica com essa reflexão. Não é para mim que você tem que perguntar, Ariel, o que você acha do canal fulano de tal, que você já sabe que não está tendo uma conduta ali que ressoa com você. Você não precisa da minha afirmação. Você não precisa da afirmação de um outro youtuber. Você não precisa da afirmação de ninguém. Na verdade, você já sabe. Você já sabe. Você já tem a resposta dentro de você. E como eu havia dito antes, quem faz esse tipo de coisa, não é de ficar ali falando mal ou denigrindo o trabalho da outra pessoa, não importa o quanto essa pessoa própria se denigra em si, é uma pessoa covarde, porque a outra pessoa não está ali para se defender. É falta de ética, é covardia. Vocês não concordam comigo? E uma coisa mais simples de todas. Quando eu não gosto de um canal, ou quando eu não gosto de qualquer coisa, por exemplo, gente, pasmem, mas eu não gosto de futebol. Por que, Ariel, não gosta de futebol? Porque desde pequenininho eu queria assistir desenho. E o meu padrasto era 24 horas de futebol, porque ele trabalhava à noite, né, a madrugada toda, chegava, ficava o dia inteiro em casa, futebol, não importava o que ia jogar, era futebol de óculos, de colher, de tartaruga, o que fosse futebol, estava lá. Peguei birra de futebol. Eu, nem porque eu peguei birra de futebol e não gosto de futebol, nem por isso eu entro no canal e falo, vocês têm que deixar de assistir futebol, que absurdo quem gosta de futebol, eu vou lá digitar
porque vocês estão aí perdendo tempo, e assistindo futebol, enquanto tem gente morrendo na África. Não! Gente, quem gostar de futebol gosta, eu não gosto. Quem não gosta de verdade nem perde tempo. Vocês estão entendendo? Se você se incomoda com alguém, com algum canal, com alguma coisa, é porque o problema está em você, não está no conteúdo. O problema está em você. A verdade é sobre você. Você está carente, você quer chamar atenção, você tem alguma coisa ali que você está vendo que não está bem resolvido dentro de você. Então, a verdade é sobre você. Porque quando algo realmente, vamos falar mais aberto e mais sincero aqui ainda, quando realmente algo é insignificante para você, como diz o ditado, nem fede, nem cheira. Você nem perde seu tempo, você nem olha. É ou não é? Então, se te incomoda a vida do outro, a sexualidade do outro, o canal do outro, o que o outro está fazendo, simplesmente você não vê. Acabou. Olha que maravilhoso! Então é isso, meus queridos. Tem mais a ver com o que diz respeito a nós do que o que diz respeito ao outro. Que nós possamos, hoje, amanhã e sempre, estarmos fazendo uma autoanálise de nós mesmos, porque nós somos os nossos mestres. Essas pessoas que eu citei, pelo menos até o dia de hoje, nos anos que eu conheço elas, todas elas falam a mesma coisa também. A Ariá, o Fogo, o Renato Mota, várias e várias pessoas, o Rodrigo, do canal O Farol, várias pessoas. Então, quando nós não gostamos de alguém, de um canal, de alguma coisa que não ressoa, a gente deixa para lá. Não busca a afirmação de ninguém. Mas preste atenção. Só preste atenção. Eu nunca uso a palavra não faça isso, não faça aquilo, não veja aquele canal, não veja conteúdo. Sabe por quê? O cérebro não sabe o que é não. E quando nós falamos da palavra não, aí que o cérebro fica curioso. Aí eu quero. O que será que tem lá? O que será que tem lá? Por que não quer que vir? Por que ele falou que não pode vir? Eu vou vir, eu vou vir, eu vou vir. É ou não é? Fala. Então, meus queridos, apenas sugiro, apenas uma sugestão. Observe, principalmente comigo, eu falo isso em todo vídeo. Está assistindo? Não ressoa mais? Está indo para um lado que, olha, não ressoa, não bate? Legal, porque o tempo meu na sua vida e da sua vida na minha, porque nós estamos conectados energeticamente, teve que ter um tempo. E foi. E foi maravilhoso pelo tempo que foi. E eu agradeço. Agradeço pela vida dessas pessoas, agradeço pela vida de todas as pessoas. Já teve um momento na minha vida que eu ficava assim, mão no cabelo, falando, pelo amor das deusas, como que pode mesmo? Porque é assim, gente, não sei se vocês sabem, acredito que alguns sim. Por exemplo, vocês assistem meu canal. Meu canal fala sobre ufologia e espiritualidade. O YouTube indica outro canal para você e escreve assim, ó, esse canal também são telespectadores do canal Pleiadianos. Não acontece? Acontece, não acontece? Acontece com qualquer canal. Aí você vai lá e clica e vê. Não é assim? É dessa maneira. Então, eu sou muito grato. Antes eu quase arrancava meus cabelos e falei, gente, como que pode, pelo amor de Deus? As mesmas pessoas que assistem meu canal assistiam conteúdo assim. Ou assistir conteúdo assado, pelo amor de Deus. Será que elas não estão enxergando? Será que elas não estão vendo o que a pessoa está falando ali? Ai, Ariel, mas a pessoa também fala coisas boas. É lógico. Ela vai jogar uma... Olha, o Chico Penteado teve uma vez aqui, o reptiliano, vocês conhecem o Chico Penteado, né? Tem um canal também. Amo o Chico Penteado. Ele é o que é. Não quero saber do partido político dele também, nem do Divaldo Pereira Franco. Não julgo pessoas pelo partido político delas, tá? E nem pelo que elas comem ou deixam de comer. Tá bom? Eu não. Se você julga, aí é com você. O problema é seu. Aliás, eu não julgo nada. Eu apenas observo. Não julgais, observais. Observais e retém o que é bom. Apóstolo Paulo. Shaul Rachalia. Então, apenas observe. Observe, meus queridos. Observe. Absorvam. Observe e absorvam sempre. O que traz para nós?
E ontem eu fiz um vídeo aqui também, era noite, já estava indo dormir, estava exausto, cansado. Foi quando eu recebi a notícia, era 9h12, não é? Do desencarne do nosso irmão, maravilhoso, um dos comediantes mais maravilhosos, tem outros também, mas eu particularmente, olha, são poucas pessoas que eu sou fã, viu, gente? Gostar, admirar é uma coisa, mas fãs são poucas pessoas. E o Paulo era uma das pessoas que eu era fã. E quem me conhece sabe que eu não estou falando isso por falar, não, porque tem vídeo meu aqui no canal que eu estava vestido de Dona Hermínia, dublando a Dona Hermínia, né? Paulo Gustavo. E ontem à noite, gente, estava todos nós em oração, em prece, e ontem à noite meu coração fez isso aqui, ó. Partiu. Eu nem queria saber se a live ia dar certo, se a live não ia dar certo. Falei assim, eu tenho que abrir um vídeo, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que falar. Aí eu falei. Aí depois muitas pessoas, né? Algumas pessoas, tá? E ela falou, Ariel, vai ser espírita. Mas você não é médium? Você não é reencarnacionista? Não, não sou espírita kardecista, eu sou espírita universalista. Sou médium, não sou kardecista, já passei. Não sou de religião nenhuma. Sou universalista, tá? Mas você não acredita em reencarnação? Por que você está chorando pela morte de alguém que está triste? A vida continua. Reencarnacionista não pode ficar triste, não. Quem disse isso? Quem diz isso? São os nossos irmãos que ainda falta empatia. Falta empatia na vida deles. Sabe por quê? Mais uma vez reforçando, Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, primeiro que Jesus sabia que Lázaro já estava morto. Avisaram ele quando ele estava vivo ainda. Ó, Jesus, Lázaro está doente, vai lá curar ele. Jesus falou, não, deixa passar. Jesus sabia de tudo já. Aí, quando menos esperava, Jesus sabia que Lázaro estava morto, Jesus falou, agora a gente faz. Os discípulos ficaram, gente, Jesus é louco. Sananda é louco. Agora que o homem está morto, o que ele vai fazer lá? Sananda foi. Chegando lá, encontrou quem? Marta e Maria. Paulo Gustavo, ator que fez a Dona Hermínia. Encontrou Marta e Maria, vieram chorando. Senhor, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Eram os melhores amigos de Sananda, Jesus. Para quem conhece a Brit Kadachá, mais conhecido por vocês como Novo Testamento Sábio, os melhores amigos de Sananda Jesus eram Lázaro, Marta e Maria. Onde Jesus estava mais enfiado era na casa desses três. De Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, ao chegar lá, viu todos eles chorando, eles falaram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Fazia 3 dias que Lázaro estava morto. Uma das menores frases, tá? Vocês reencarnacionistas, vocês que acreditam em reencarnação. Todos, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, o que for, você é reencarnacionista que acha que por ser reencarnacionista, acreditar em vida após a morte, você não tem luto, você não sofre, você não chora. Aqui vai uma de Sananda Jesus para você. Menor frase da Bíblia do Novo Testamento. Muitos de vocês conhecem. Jesus chorou. Ponto. Jesus chorou, ponto. Não é Jesus chorou numa frase. A frase é Jesus chorou. Ponto. Por que Jesus chorou? Ele sabia que Lázaro já tinha morrido, ele sabia que ele podia ressuscitar Lázaro, ele só falou, Lázaro, venha para fora. E ele mesmo disse isso na palavra, só estou falando verbalmente para que as pessoas que estejam aqui entendam. Porque ele achava que ele estava falando com a porção separada dele. Não. Mas sabe por que Jesus chorou? Empatia. Porque ele ficou comovido de ver os melhores amigos dele chorando. Jesus tinha empatia. Verdadeiros espiritualistas têm empatia. Verdadeiros reencarnacionistas têm empatia. A vida, ela continua. Dentro da matéria e fora da matéria. Mas nós temos saudades. E esse ser lindo, maravilhoso, assim como outros, assim como várias pessoas,
deixarão muitas saudades no nosso coração. Muitas saudades. Se vocês tivessem a noção do tanto de pessoas que me procuram por dia, pedindo orações, prece, porque o filho está internado, porque o pai está internado, porque a mãe está internada, aí depois desencarna, alguns desencarnam, outros não desencarnam. Gente, se você tivesse noção que eu lido com isso todos os dias, a quantidade de pessoas que vem a mim todos os dias, eu falo para ela, olha, o médico da Terra faz a parte dele e os médicos espirituais fazem a parte deles. Mas no final das contas, será a pessoa que vai decidir junto com o processo dela, junto com um monte de coisas e variáveis. Não existe milagres nesse sentido assim, não é? E quantas pessoas, né, gente? E quantas pessoas ainda existem, enquanto muitos estão lutando pela vida, leitos de hospitais de UTI assim, ó, abarrotado, que não cabe mais gente, e outras pessoas indo para a rua por partido político, ou para passear, para um monte de coisa. Não é para trabalhar, não é por necessidade, não é por nada. São escolhas. São escolhas, não é? Muitos escolhem, e esses escolhem e trazem para casa, para a família, para o amigo, um monte de gente. Então, se antes não tinha, às vezes, infelizmente, né? Quando são só números, embora sejam números assustadores, parece que o brasileiro ainda não liga muito, não se toca. Embora já tenha falecido outras pessoas, inclusive amigo da Mônica de Medeiros, se eu não me engano, gente, por favor, se estiver enganado, alguém pode me corrigir aqui nos comentários depois. Eu acho que é o Crispim, se eu não me engano. Eu sou muito ruim com nomes, mas teve um amigo da Mônica de Medeiros, uma pessoa boníssima, um trabalho lindo, maravilhoso de anos dentro do kardecismo, desencarnou. Ai, Ariel, ó, tem duas vertentes aí de pensamento. Uma é, Ariel, mas eu só vejo o Covid levando pessoas boas. Não. Não é verdade. Porque essas mesmas pessoas, algumas outras pessoas, falam assim, ué, mas essa pessoa é boa, por que ela contraiu o Covid? Gente boa não contrai Covid. Gente de alta astral não contrai Covid. Contraiu porque é mal. Porque estava em baixa vibração. Olha para vocês verem. Vocês estão entendendo como está tudo confuso na cabecinha de algumas pessoas ainda? E, por outro lado, as pessoas falam que o quê? Pegou mesmo, porque foi para a rua, porque dançou baile funk, porque foi para não sei na onde. Então, gente, não tem essa. É para espiritualista, não espiritualista, branco, rico, negro, pobre, amarelo, chinês, pardo, bom, não bom, alta vibração, baixa vibração. Não tem essa. Tá? Sabe? E aonde está escrito isso? Ah, mas eu ouvi dizer que o terapeuta disse, que o arcanjo Miguel disse, que o pleiadiano disse, que não sei quem disse. É o disse que disse só, né? Mas vamos nos ater ao que nós temos de mais concreto aqui? Vamos ater ao que nós temos de mais concreto? O que Sananda, Jesus, nos deixou na Brit Hadashah, no Novo Testamento, como exemplo de não testar a fé de Deus, se você quiser chamar assim, ou do Criador primordial, se você quiser chamar assim, ou da auto-espiritualidade, se você quiser chamar assim, ou dos orixás, se você quiser chamar assim. O nome que você quiser dar. Se encaixa no nome que você quiser dar. Qual foi o exemplo que Sananda deixou sobre isso? Sobre essa questão de desafiar a morte apenas por véu para dizer eu sou namastê, eu sou filho de Deus, filha de Deus, filho das orixás, filho dos pretos velhos, eu sou terapeuta mega blaster, não sei o que, vendi 1 bilhão de curso, não sei o que lá. Sabe o que está lá no Novo Testamento? Sananda, Jesus é levado para o alto do templo. O templo era justamente o local em Jerusalém que ele foi tentado por Satã. Eu disse isso no vídeo passado, estou repetindo de novo. Satã não era Satanás, demônio, não tem nada a ver com isso. Satã é um anjo, Lúcifer é um anjo, nem é um anjo. É uma posição, é uma hierarquia. Hierarquia luciferiana, hierarquia satânica. E não tem nada a ver com reunião satânica de Satanás. O pessoal misturou tudo, gente. Fizeram uma lambança só.
Mas quem fez teologia de verdade entende do que eu estou falando, tá? Eu posso falar isso em outro vídeo, eu posso estar indicando vídeos de rabino para vocês que explicam o que é Satã, o que é Lúcifer, não tem nada a ver com isso que, né, antigamente a Igreja Católica propagou. Mas foi levado ao alto do tempo. E Satã, né, como um tentador enviado pelo Senhor, que está escrito. E o Senhor enviou Satã, enviou para provar Jó. Enviou para provar Sananda. E falou, eis que está escrito, na palavra, usando a própria palavra contra Sananda. Eis que está escrito. Levou lá do alto do templo, o sacerdote que duvidava que Sananda tudo lá embaixo. Eis que está escrito que em verdade eu vos digo, que se você se atirar daí, salvos, e ele dará ordem ao teu respeito para te guardar e te agarrarem nas mãos dos anjos. Ó, Jesus não podia falar? Ah, agora é minha chance. O eu ego de Jesus, porque Jesus nasceu de uma barriga, como eu nasci, você nasceu. Jesus, através de Maria, fez cocôzinho, xixizinho, comeu, bebeu, arrotou, gorfou em Maria, tudo, meus queridos, para nos ensinar. E ele também foi provado, não é tentado. Tentação é diferente de provação. Provação é prova. Você tem aulas, depois o professor vai lá e prova para ver se você realmente aprendeu. Essa é a função do anjo Satã, do verdadeiro anjo, da verdadeira hierarquia, não é? E qual foi a resposta de Sananda de Jesus para ele? Eu vou pular, porque eu faço reiki todo dia, porque eu faço a meditação de São Miguel Arcanjo, eu vou pular porque eu tenho formação Mega Blaster em Teta Healer, não sei o que das quantas, eu vou pular porque eu sou tal, porque eu sou escolhido de Arcanjo Miguel, porque eu sou pleiadiano. Não. Sananda Jesus virou e falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele quis dizer com isso? E o que ele quis dizer com isso? Que ele não estava ali para provar para o ego dele e desafiar as leis da gravidade sem motivo. Porque tudo que Sananda Jesus fez, inclusive andar sobre as águas, foi por um motivo, por um propósito, não era pelo ego. Vocês compreendem? Então, meus queridos, vocês que ingenuamente ou por outras pessoas acham que podem provar a espiritualidade na hora. Eu sou, sei lá, né? O alto blaster mega enviado de não sei quanta. Se eu entrar na frente do trem, o trem vai fazer assim, ó, igual nos desenhos. O trem vai fazer assim. Não, meus queridos. Tiver um ser assim, você me apresenta, porque nem Sananda foi assim. Sananda curava quando era para curar. Sananda andou sobre as águas quando era para andar. Sananda fez as coisas tudo por um motivo, por um propósito. E eu vou dizer mais. Buda, na verdade, Buda não, porque Buda, vários Budas foram, inclusive Sananda. Tanto Buda mulher, Isis e várias outras, tá? Siddhartha Gautama, quando atingiu o ser búdico, não é? A iluminação elitista de vós sois Budas. Nunca fez um milagre. Siddhartha Gautama nunca andou sobre as águas. Siddhartha Gautama nunca recebeu uma entidade para falar com alguém. Siddhartha Gautama, ele foi quem ele foi, depois que atingiu o estado búdico e ensinou o quê? Ser mestre de si mesmo. E é isso, meus queridos, que nós somos aqui. Mestre de nós mesmos. Tá bom? Gratidão a todos. Muita paz, muita luz. Vou continuar postando na medida do possível aqui. Vou estar fazendo lives também. Na medida do possível, na medida que vocês forem consumindo também, porque tudo também depende de vocês, não é? Nós vamos colocando conteúdos e coisas aqui, segundo vocês vão consumindo, absorvendo, não é? Tem um monte de gente que fala, Ariel, tô com saudade de você. Tem um vídeo logo abaixo comigo ali. Nossa, Ariel, quanto tempo não te vejo. Tem um vídeo logo abaixo, falar logo abaixo. Gente, pelo menos uma vez por semana, até doente, eu fiz vídeo. Até doente, capengando. E curado pela graça de Sananda e pelas deusas, pelos orixás e pelos seres estelares.
Entendeu? Que nós toma, mas não cai. Só quando for a hora. Quando for a hora e quando for o dia, é claro, gente. Esse corpo não veio aqui para ser eterno. Eu não serei fisicamente eterno. Nem quero ser. Imagina ver todas as pessoas que eu conheço e amo desencarnarem e só eu ficando para trás. Eu acho que eu teria que ser uma pessoa muito egoísta mesmo, com uma visão muito pequena. A imortalidade num planeta onde as pessoas são mortais por X de tempo é uma maldição. Não é uma bênção. Agora, é claro, chegará um tempo, e já chegou, nós estamos vivendo mais, e cada vez viveremos mais, nossos corpos irão se tornando menos densos e mais sutis. Aí sim, será uma graça. E quando esse dia chegar, e já chegou, na verdade, nós faremos a mesma coisa que os nossos irmãos pleiadianos, arcturianos, filinos, São Miguel Arcanjo, todos esses seres de luz que trabalham juntos. Iremos nos tornar o que nós somos, semeadores de mundos, semeadores de vida. Mas principalmente, semeadores do amor e da empatia. Em ação, tá? Na medida do possível. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão. Eu sempre, quando eu chego aqui, gente, às vezes eu chego aqui, vocês não têm noção. Às vezes eu chego aqui, tem dia que eu chego aqui cansado, exausto, tem dia que eu falo, gente, com que força que eu vou fazer uma live hoje? Com que força que eu vou gravar um vídeo? Com que força que eu vou trazer uma canalização? Com que força que eu vou... E a espiritualidade vai lá e... Entende? Não é ser super-herói, não é ser super-heroína, não é ser super-imune, é na fraqueza ser fortalecido. Apóstolo Paulo, João Rachalia também. Quando ele falou para Sananda Jesus, para Deus, da forma que ele entendia na época, depois ele teve outra vida também, muitos dizem, como Joana d'Arc, não sei, que João Rachalia disse, Senhor, tira esse espinho da carne. E a resposta de Deus para ele foi, Paulo, a minha graça te basta, pois quando você está fraco, é que você está forte. E o que isso quer dizer? Que o Criador primordial quer ver a gente fraco, caído, lá no chão? Não. É isso. Quando nós, às vezes, ficamos doentes, Paulo ficava doente, tá lá, tá escrito, hein? Ó, Paulo curava em nome e com poder, através de Sananda, e Paulo ficou doente. Todos morreram. Todos os apóstolos morreram. Todo mundo morreu, todo mundo ficou doente. E hoje parece que tem algumas pessoas que acham que ninguém pode ficar doente. Que alguém que fica doente é porque é do mal. É porque está vibrando na baixa vibração. Então, Paulo era do mal, os 12 discípulos eram do mal, Maria era do... Todo mundo era do mal. Buda era do mal, porque todos eles morreram e adoeceram. Mas quando nós adoecemos, quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por exaustões, quando nós choramos, a espiritualidade vem nos fortalecer. Nosso eu superior, Sananda Jesus, Arcanjo Miguel e todos os seres. É isso, meus queridos. Poucas pessoas entendem isso. Não é estar aqui e se achar maior e mais poderoso que todos os seres que já passaram aqui, inclusive esses. Acabei de citar. Ariel, fulano, só fica doente porque está embaixo. Hasta Paulo era? Todos os discípulos eram? Buda era? Ai, só sente medo de morrer. Ai, ficou com medo de morrer, não sei o quê. Quem conhece aí, eu não vou nem me prolongar que eu já estou terminando. Quem conhece a história de Chico Xavier dentro do avião? Chico Xavier dentro do avião. O avião começou a tremer lá, Chico Xavier, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Nossa Senhora, eu não sei o quê. Gritando, Chico Xavier aos berros. Tá no pinga-fogo, tá, gente, esse vídeo. Porque tem gente tão inocente que começou a conhecer Chico Xavier agora, óbvio, falando isso, já vai xingar eu aqui nos comentários, então procura. Pinga Fogo, Chico Xavier, caso do avião, tá? Ele mesmo contando. E desesperado, lá tinha padre, tinha pastor, tinha todo mundo. O Chico, eu não quero morrer, valei-me Deus. E mano, Chico, que isso, Chico? Será que não dá para você morrer pelo menos com dignidade? Olha o exemplo que você está dando aí. Tipo, eu não quero nem saber, eu vou me apegar a Deus. Valei-me, nosso Senhor. Ele mesmo contando. Coisa linda, gente. Mostra
como que nós somos humanos, e ser humano não é mal, e como nós somos divinos. E tem uma pessoa que comentou, Chico Xavier só fez isso para poder se diminuir, para mostrar que ele era pequeno. Não, ele nunca. Assista o vídeo dele, ele mesmo contando, tá aqui no YouTube, Pinga Fogo. Antes de você ser preguiçoso ou preguiçosa, se deduzir para o que eu estou falando. Assista ele mesmo falando em detalhes. Sim, Chico Xavier sentia medo. Sim, Chico Xavier às vezes ficava com raiva, sem entender. Sim. Agora tem gente aí que parece que prega que não, né? Maior que Jesus, maior que Buda, maior que os discípulos, maior que todo mundo. Espero que realmente seja mesmo. É isso, meus queridos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração. E até a próxima.